Olá, está começando agora o programa Destino aqui na Arauto News. Eu sou a Paula Severo. Esse é o programa onde a gente sempre recebe alguém da nossa região para contar um pouco das suas experiências de viagem aqui com a gente. O programa Destino que conta com o apoio do Dojef Viagens. Embarque nos melhores roteiros internacionais com conforto, segurança e assessoria do início ao fim. Do Caribe à Europa, da Ásia aos Estados Unidos, viaje com quem entende do assunto. No programa de hoje, o nosso convidado, um santacruzense, Lucas Lopes, que é engenheiro civil e empresário. Lucas, obrigada pela tua presença, obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite para eu poder contar um pouquinho da minha experiência, da minha história, né? É um prazer porque a gente viaja, a gente busca novos conhecimentos, novos produtos e poder mostrar um pouquinho da nossa experiência aí como empresário, né? É muito importante para os nossos cidadãos aí, né? De Santa Cruzense, o Veracruzense, né? Que realmente essas viagens a negócios, principalmente, elas são muito importantes porque elas abrem horizontes, né? Então, elas te tiram da mesmice. E isso, para nós, empresários, é importantíssimo buscar novos conhecimentos, novos fornecedores, novas estratégias e também desopilar um pouco e ver que a nossa realidade, às vezes, ela está deturpada. A gente está muito pensando dentro da caixa, né? E com essas viagens a gente consegue entender que existem outras possibilidades e de fazer de maneiras diferentes, mas que às vezes melhoram até os resultados, né? Sim, e queria saber um pouco da tua história pessoal com viagens, assim, algo que sempre te interessou, que tu gostou de fazer, é algo que surgiu já atrelado ao trabalho? Na verdade, foi uma obrigação. Até os meus 25, 26 anos, eu não tinha nem ido para Santa Catarina, né? Então, só que como a empresa ela foi crescendo, né, muito através por causa de marketplaces, né, das vendas online, e isso foi atraindo a atenção de novos clientes, como os distribuidores a níveis nacionais, né? E com isso, nós começamos a ser convidados, né, para eventos do Mercado Livre, eventos de Shopee, e também para a gente atender os nossos clientes, nossos distribuidores, para conseguir dar treinamento de venda para os representantes, né? E isso foi trazendo a obrigação da viagem, né? Então, pegar um avião, sair daqui de Santa Cruz, a Porto Alegre, na pandemia, então foi um caos, porque se a gente pegasse dentro do estado aqui, eram passagens caríssimas, né? Passo Fundo, Santa Maria ali, eu então viajava sempre lá para Florianópolis para conseguir acessar São Paulo, Minas Gerais, né? Então, é importante, sendo importante essas viagens, que nós fomos nos aproximando dos nossos clientes, né? E isso traz umas experiências que nós não imaginávamos que seria necessário, né? Então, assim, a experiência de negociar pelo WhatsApp, a gente pensa que está tudo virtual hoje, que vai funcionar. Funciona para o cliente final. Mas quando são negócios maiores, é necessário tu estar próximo ao cliente, né? Ou mesmo a fornecedores, que é fazer essa aproximação com o teu fornecedor, né? Então, viajando, tu amplia um pouquinho os horizontes, né? Uhum. E já deu para conhecer uma boa parte do Brasil, então, desde então. Uma boa parte do Brasil. Eu já viajei para 13 estados esse ano, né? A maioria capitais, né? Mas, então, lá a gente aluga carro, acaba fazendo algum passeio turístico também, né? Visitando, vendo como é que é o fluxo de veículos, como é que é o trânsito, né? Como é que é a culinária. E isso vai, cada viagem, trazendo uma experiência incrível, porque a gente vai vendo como o brasileiro ele é resiliente, como ele é trabalhador. E não importa se é no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou esses dias eu estava lá em Teresina. Então, o povo brasileiro, ele é um povo incrível, sabe? Então, a cada estado, a cada cidade que a gente vai entrando, seja uma capital
ou seja, as cidades satélites que ficam ao redor, né? Povo educado, o povo que te recebe bem, né? A culinária, então, a culinária de Minas, maravilhosa. A Teresina, com os pratos locais, muito boa, né? Então, assim, Bahia também, comida forte, temperada, muito gostosa, né? Então, a gente vai vendo como o país, ele é rico, né? E rico de cultura, rico de culinária, e isso é o que nos torna brasileiro, aí, essa miscigenação, né? Sim, e o Brasil sendo tão grande, acaba que cada região tem um sotaque, cada região tem uma cultura. Sim. Na tua área da construção, na área que a tua empresa trabalha, acaba tendo diferenças regionais também, assim, enfim, de materiais, de produtos, de forma de lidar? Na construção civil, sim, né? Então, a casa que se constrói no sul não se constrói no Nordeste, por exemplo, né? Uhum. Muito pela questão climática, né? Então, aqui no sul a gente está falando de uma variação térmica aí de, sei lá, menos 5 graus até 40, então uma variação térmica muito grande. Então, os materiais têm que ser diferentes, assim como, por exemplo, um óleo para carro, né? O óleo de carro não funciona no Rio Grande do Sul o mesmo que funciona lá na região Nordeste, muito pela questão de temperatura, né? E, de fato, eu lá, quando estava em Teresina, o pessoal sempre falava que é uma cidade muito quente, mas o Rio Grande do Sul também tem os seus dias quentes, né? Uhum. Nossa Senhora, não só quente, mas seco o clima, né? Tanto que chegava a dar coceira na garganta de tão seco que era o ar, né? Então, agora, o meu produto, ele, conforme as regiões, aí como ele é galvanizado, né? Então, só tem uma diferença ali quando é questão litoral, né? Que como é aço, é ferro, é zinco, né? Então, ele acaba, com a maresia, tem que ter certos cuidados, né? Que, nesse caso, se indica materiais com revestimento em PVC, né? Mas, assim, do meu produto, o Brasil inteiro está utilizando, estão gostando, e os clientes estão recomendando o nosso produto, que é fabricado aqui em Santa Cruz do Sul. Sim, mas mesmo assim conhecer essas diferenças da construção que tu citava é algo que te enriquece como pessoa, como profissional também. Com certeza, com certeza. É porque a gente vai vendo em loco que aquilo que a gente estudou na engenharia civil é verídico, né? Então, assim, a metodologia de trabalho aqui não é a mesma da região norte, da região sudeste, né? Então, assim, isso vai variando realmente conforme a região, né? Mas, reforço, o povo brasileiro é um povo trabalhador e receptivo, como nenhum outro. Sim. Né? Então, tive agora na China, e é um povo mais fechado, né? Então, eles não dão muita abertura como o brasileiro, né? São solícitos quando tem algum problema? Sim. Mas o bom dia, boa tarde, boa noite, sorrisinho? Não. Tanto que a gente conseguia, naquela cultura lá, como a gente foi para Canton Fair, né? Então, acho que o mundo inteiro estava lá, né? A gente conseguia identificar, só olhando, é brasileiro, né? Pela forma expressiva que o brasileiro tem, né? De falar, de se comunicar, né? É uma experiência interessante, né? Sim, e tu comentava antes que nessas viagens pelo Brasil, junto com o trabalho, sempre consegue aliar alguma coisa de turismo, assim. Sim. Alguma cidade em especial que te chamou a atenção, que teve alguma experiência, algum passeio, algo legal, assim, que tu fez? Eu gostei muito de BH. Eu fiquei muito impressionado, que é muito parecido com Porto Alegre. Né? Então, assim, bem arborizada, prédios também históricos, antigos, né, como a nossa capital aqui, e me senti bem. É um lugar que eu me senti acolhido, né? Além da culinária, todo mundo fala, capaz, é só um arroz e feijão ali. Nossa, o tempero, eu não vi igual. E assim, o pão de queijo? Pão de queijo, excepcional também, né? Aí
eu nunca vi tanta variedade de pão de queijo. Era pão de queijo, pão de queijo com presunto, pão de queijo com doce de leite, pão de queijo com mel, com melá. Incrível, né? O cafezinho também, sensacional, em qualquer hotel que a gente ficava. E a comida, que me chamou a atenção mesmo, qualquer botequim que tu ia, era muito bem produzida, muito bem temperada, né? Então, essa culinária realmente está intrínseco no povo mineiro, né? Sim. E é um povo assim, ó, calmo, tranquilo, vai resolvendo, deu problema, vamos ver se a gente consegue resolver. Então lá eu fiquei, se eu não me engano, 17 dias, né? Então deu para pegar esse ritmo, pegar assim. essa experiência, né, da cidade de BH mesmo, né? Então foi muito, muito bacana. Ah, que legal. E em geral, assim, esses passeios, essa parte turística que tu faz nas viagens de trabalho, tu pesquisa antes, vê algum ponto turístico específico, pega algum tour, como é que tu faz? Então, a gente chega lá na cidade, né? Então, geralmente é muito corrido, né? Mas nesse caso em Minas, como eu fiquei 17 dias, então eu fiz uma programação, né? Então, por exemplo, a gente com a minha equipe, a gente visitou Ouro Preto, né? Que é uma cidade super histórica aí, né? Então a gente fez essa programação. Se não fizer a programação antes, tu não consegue, né? Tu não vai conseguir tempo de visitar os locais, né? Então, geralmente é muito corrido. As minhas viagens são muito, muito focadas para negócio, né? Então é um bate-volta, né? Mas tem que ter uma programação, senão tu acaba se perdendo, tu não consegue... mas é só pesquisar no Google. Sim, mas aí aparece o Centro Histórico X, o Museu Y, e aí até tu decidir já passou 30 minutos, 1 hora, e quando vê já passou o dia, né? Então tem que ter essa programação, ainda mais se vai visitar alguma outra cidade que está próximo ali à capital, tem que programar, senão não faz. E as tuas impressões sobre Ouro Preto? Então, uma impressão que a gente voltou ao passado, né? É muito interessante, as ruas com as pedras, as igrejas, parece realmente uma cidade medieval, né? Então, eu não tinha visto nada parecido ainda. Parece que estava realmente num filme de época, né? É muito bonito, é muito bonito. Toda vez que eu viajo eu gosto de ver igrejas, né? Não sei porquê, mas eu gosto. Pela arquitetura, pela estrutura. Então, lá em Ouro Preto, é incrível. Cada 3, 4 ruas, uma igreja histórica, simbólica, né? Principalmente para a região ali. E foi muito bonito. É uma experiência que, quando alguém for para Minas, é muito interessante ver. Né? Vale a pena ir até Vale lá. a pena ir, porque vai ser um passeio muito bonito. Né? Sim. É cansativo, sim, porque tu não consegue ir de carro, tu tem que fazer a pé. E é muito morro, é muita subida, lombada, descida, tu tem que caminhar. Né? Então, já se prepara, faz uma academia antes, que vai precisar. Vai gastar a perna. Vai gastar a perna, vai gastar. E das capitais brasileiras que tu visitou, teve alguma que te surpreendeu de alguma forma, ou positivamente ou negativamente, mas que não era o que tu estava esperando antes de chegar lá? Eu acho que negativamente, acho que Teresina, né? É uma capital que é muito... Tu vê assim, são 900 mil habitantes mais ou menos na capital, e tem muito ainda interiorana, né? Também ali em BH, né? Eles falam que é uma várzea grande, né? Por quê? Porque eles 10 horas está tudo fechado, né? Para uma capital, né, tu estranha um pouco, né? Então esses pontos negativos, né? Positivos, Goiânia, uma cidade que está crescendo absurdamente. Então assim, tu ia para uma região, tinha 10, 15 prédios sendo construídos. Tu ia para outra região, tinha mais 10, 15 prédios construídos. Coisas que tu não vê em outras capitais, né? Então, São Paulo, Rio, Floripa, né? Então, tu não vê
o nível de construção de prédios subindo simultaneamente como em Goiânia. Né? Essa expansão, assim. Então, isso em Goiânia me surpreendeu, né? Que a gente tem um Centro-Oeste, o pessoal é mais lavoura, mas não, é uma capital muito bonita, né? Também segura. Eu não senti medo de estar lá, o pessoal pode me assaltar, pode roubar, como é em São Paulo, por exemplo, né? Tem que estar sempre se cuidando. Sim. Não, lá o pessoal bem... tu acaba não tendo essa sensação, né? E é incrível o nível de construção que está tendo lá, de investimentos na cidade, né? Me surpreendeu, assim, realmente positivamente. Né? Muito legal. E, Lucas, antes tu comentou, né, que teve recentemente, então, na China. Sim. Queria que tu contasse um pouco como é que surge a oportunidade, primeiro, de ir, e como é que foi esse primeiro contato, né, com a China. A gente... Então, eu estava buscando novos fornecedores, né? E veio um anúncio de aumento de uma linha de produtos de 20%, 25%. Não lembro bem o exato número agora. Eu pensei, não, peraí, tem coisa errada, né? Eu pensei, não, deixa eu ver. Tem uma equipe que faz exportação e importação para mim. Eu pensei, ô fulano, tu tá com aquele projeto ainda? Ele, Lucas, me desculpa, esqueci de te convidar. Tô sim. Quanto é que é? Tanto. Reserva 2 aí. Foi assim de bate pronto, né? Então, que era uma viagem para Canton Fair, para conhecer, então, a maior feira de fornecedores do mundo, né? Então, ela é dividida em duas fases. A primeira são máquinas, né? Que seria principalmente o meu ramo, né? E o segundo, fornecedores aleatórios. Aí, né? E vai de, sei lá, de prendedor de cabelo até, se tu quiser, comprar uma casa pronta, né? É assim. Então, eu consegui pegar a segunda fase da Canton Fair. Mas já foi uma experiência enriquecedora, né? Porque tu ter contato, buscar novos fornecedores, ter contato com uma outra cultura é muito importante para o empresário, né? Porque ele vai abrindo caminhos que tu não imaginaria que poderia fazer, né? Então, às vezes tu pode chegar ao mesmo resultado só trocando uma vírgula, né? Então, surgiu essa oportunidade. Eu fui buscar, então, fornecedores de máquinas, não consegui nessa segunda fase, né? Mas eu consegui, então, ver, então, fornecedores. Como a gente está ampliando a linha de produtos agora para 2026, tem alguns fios, alguns arames, que não são produzidos no Brasil. Então, vou precisar importar, né? Então, eu fui buscar esses fornecedores, né? E também buscar o fornecedor daquele produto que o meu fornecedor do Brasil aumentou em 25%, né? Enfim, né? E foi muito importante isso, essa visita, conhecer os fornecedores lá, negociar com o chinês, ver a realidade, né? Então assim, o produto chinês é só porcaria, né? Não é. Então, tu escolhe o que tu quer do produto. Tu quer um produto mais acabado, um produto de entrada, tu quer um produto mais premium, né? Então, Canton Fair eram 4 pavilhões, 1.200.000 mil metros quadrados, né? Então é uma coisa gigantesca, né? Dos 4 dias, eu fui os 4 dias, caminhei por tudo lá em busca de fornecedores e consegui uns 3 ou 4, né? E então a gente consegue ver que tem muitas oportunidades, né, para o empresário, né? E isso é muito importante. Tu tá lá, tu vê, tu analisar os produtos, analisar o teu fornecedor, não sair comprando qualquer coisa, né? E isso é enriquecedor para nós que trabalhamos aí no comércio, né? Sim. Foram quantas horas de voo? Bastante. Então, a gente pegou um voo de Porto Alegre para Guarulhos até Catar, do Catar, Hong Kong, né? Então,
de Porto Alegre até Guarulhos deu 1h30, né? Depois de Guarulhos até Catar deu 14h30. Chegou a ver o aeroporto de Doha? De Doha, Dizem que é muito bonito o aeroporto lá, né? Todo mundo me falou isso. Lucas, quando chegar no aeroporto de Doha, caminha lá. Rapaz, não deu tempo. O avião chegou, tinha 15 minutos para embarcar no outro. A gente quase perdeu a conexão. E é tudo grande lá, sabe? Sim. A gente chegou na área B lá e tinha que ir para a área C. Olha, a gente quase perdeu. São alguns perrengues que a gente passa, né? Então, não consegui ver o aeroporto de Doha, né? Mas na próxima. Na próxima. E aí, depois de Doha até Hong Kong, foram mais 7 horas. Então, foram 23, deu 24 horas ao todo. Então, deu 16 horas e mais um pouquinho. Agora, tem os minutos que eu não sei, mas ao total deram 24 horas de viagem. Mais o tempo que a gente acabou aguardando nos aeroportos, né? Sim. Então, só que o teu fuso horário, ele aumenta aumenta mais 11 horas, né? Uhum. Então, assim, a tua cabeça explode, né? Porque teu almoço é janta, tua janta já é almoço, e não posso reclamar da companhia aérea, que atendimento excepcional, nunca comi tão bem num voo como eu comi na Qatar, né? Então, assim, a gente foi muito bem servido mesmo, né? Só que é cansativo. É cansativo. O problema não foi para ir. O problema foi para voltar depois. Porque enquanto tu tá indo, tu tá empolgado, né? Então, 10 horas é 2. É para voltar. Tu não vê a hora de ver a tua casa. Tu não vê a hora de ver a casa. Então, assim, para voltar, aí a gente saiu de Hong Kong, foi para Bangkok, Bangkok foi para Catar, Catar foi para Guarulhos, Porto Alegre, né? Aí foi puxado, porque o nosso voo, ele era às 10 horas da noite, em Hong Kong, só que a gente estava em Guangzhou. A gente saiu de Guangzhou às 7 horas da manhã e já começamos a viagem ali, ou seja, o grupo queria passear um pouquinho em Hong Kong, né? E a gente passou quase 50 horas viajando, em resumo. E a gente chegou aqui no Brasil terminado, acabado, porque chega num ponto que tu não consegue mais dormir, tu não consegue mais descansar, a viagem é cansativa, né, porque tu fica dentro do avião, dessa viagem aí deu 3 mais 7 mais 15, 25 horas só de voo, fora as 3 horas em Bangkok e 2 horas no Catar. Então, mais 5 horas, então já deu 30 horas de viagem, né? Tu chega num momento assim que tu cansa mesmo, né? Então, cansa a coluna, cansa a tua postura, tu não quer mais comer, tu só quer chegar em casa, né? E realmente é bem cansativo a viagem de volta. Para ir, nossa, maravilhoso. Para voltar é complicado. Então, assim, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para fazer essas viagens longas aí. Sim. Essa viagem da China, além de ti, quem mais estava junto? Estavam outros empresários, né? E daqui da região estava o meu irmão. Tu e o seu irmão, então? Isso. E meu irmão, ele tinha voltado dos Estados Unidos. Falei, tu vai junto comigo, porque tu tá sabendo inglês. Intérprete. Que ele participou do Baja, e aí eles tiveram um campeonato nos Estados Unidos e ficaram 20 dias lá, né? Aí ele voltou, já vamos comigo aqui, que tu vai ser o meu intérprete, né? Só que o inglês não funciona muito bem na China. Né? Funciona em Hong Kong. Hong Kong, como era uma colônia britânica, né? Então, pessoal, as propagandas, publicidade, tudo escrito em inglês, tu se vira. Passou a fronteira, passou a imigração ali para a China, já é tudo chinês. Então, eu tive a sensação, eu consegui ver como é ser analfabeto. Essa sensação, porque tu chega lá, tu não entende nada, tu não consegue ler, tu não consegue escrever, tu não consegue mal falar, né? Então, e aí, em Guangzhou, o pessoal sabe, né? Os jovens estão aprendendo inglês, tá mais ocidentalizado. Pessoas com 30 anos ou mais, os próprios taxistas, não sabem uma palavra em inglês, só chinês, né? E aí tu tem que se virar, vai por mímica, vai por
tradutor ali, né? Uhum. E vai indo. Tem Deu como certo. se virar. Tem. E quanto mais a gente ia para o interior da China, que daí de Guangzhou a gente foi para Zhejiang, que é uma cidade menor, uma cidade de interior com 1 milhão de habitantes. Não bastando, a gente foi para Anping, né, que é uma cidade menor ainda, né? Então, praticamente parece feudos, né? Uhum. Quanto mais a gente ia indo para o interior da China, menos o pessoal sabia inglês. Então, a comunicação começava a ficar cada vez mais difícil. Se não tiver um intérprete em chinês, tu não consegue fazer negócio, tu não consegue, a comunicação fica quase que impossível, né? Então, ir sozinho é muito, muito difícil. Uhum. Tem que ter um guia, tem que ter um intérprete para conseguir fazer as negociações, né? E muitos fornecedores que nós visitamos lá, nenhum deles sabia inglês. Todos sabiam, só sabiam chinês, e aí tinha os intérpretes, né? Uhum. Que falava conosco em inglês, né? Alguns arranhando inglês também. Então, o bom, para quem não sabe inglês e quer aprender, ou seja, tem o básico, eu fazia 10 anos que eu não movimentava o meu inglês, né? Uhum. O bom é que lá tu vai falando, vai se comunicando, vai errando, um vai ajudando o outro, vai trocando palavra, e eles vão te corrigindo, tu vai corrigindo eles, tu não tem aquela obrigação de saber o inglês, sabe? Uhum. Mas, no final, tu acaba pensando em inglês, tu acaba tendo... O meu inglês melhorou muito, mas eu fui pra China, entende? Mas toda a comunicação era em inglês. Mas por ser obrigado a usar, isso e ajuda, aí, né? eu não tinha medo de errar, porque não é o idioma nativo deles, né? Então Sim. eles também vão falar palavras erradas, eles também vão ter problemas na comunicação em inglês, eles não vão te entender. A fonética também não vai ser do inglês nativo, né? Então isso é enriquecedor também, né? Porque tu acaba até aprendendo outra língua na obrigação. E como a gente ficou 11 dias lá, a gente teve que se virar. Eu queria que tu contasse um pouco assim da tua visão, da tua impressão, porque eu acho que a China a gente tem uma imagem na cabeça assim de como deve ser, mas cada pessoa que vai vê de uma forma diferente, né? Nós temos assim uma imagem deturpada da China. Nós temos uma imagem dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, né? Que o povo chinês está lá comendo gafanhoto, grilo, barata, aranha, rato. Não é mais isso, né? Então, a China hoje, a infraestrutura dela é uma coisa que se o Brasil começar agora, não chega em 100 anos. Então, a infraestrutura chinesa de trens, de metrô, né? Então, a Hong Kong, por onde tu vai, acho que eu não consegui caminhar muito, mas em todos os acessos é tudo por subterrâneo, né? Então, por cima tu praticamente não via pessoas, não via movimento de carro, porque é uma capital, né? Então, tu não conseguia ver as pessoas, mas tu acessava a galeria, era lotado de gente. Então, isso me chamou bastante atenção já aí, né? Porque não tem um negócio de estar parando, de estar... Claro, tem bastante movimento nas ruas ainda, né? Mas o principal está debaixo da terra. Então, são vários níveis, acho que 5 ou 6 níveis. O pessoal vai caminhando e tem shoppings debaixo da terra, e tem praças de alimentação, e para onde tu vai, tu consegue acessar de metrô. E o que chama muita atenção é, primeiro, o respeito, né? Todo mundo se respeita lá, não tem empurra-empurra, desculpa e tal. E o segundo é a limpeza. Tu não vê uma bituca de cigarro no chão, tu não vê um papel de bala no chão, né? Os metrôs, todos impecáveis. Não tinha uma pichação, não tinha um chiclete grudado no banco, né? Não tinha. Então, assim, o cuidado que o chinês, em Hong Kong é o hongkonês, né? Ele tem com o transporte público, com as coisas públicas, né? Seja escola, seja transporte, né? Como eles têm esse cuidado, porque eles entendem que é o todo, que não é o individualismo. É, né? De todos, é de todos, né? Então, aquilo lá é dele, mas é do vizinho também, é do outro usuário
do trem. Então, tu consegue ver isso. Outra coisa, pelo menos eu não vi, né, que eram mendigos, né, seja em Hong Kong, seja na China, né. Eu não vi. Pode ser que tenha, mas eu não percebi, não vi. Mas tinha bastante gente vendendo coisas. E isso era uma coisa inevitável. Tanto é que uma das palavras que eu aprendi em chinês é buó, que é não precisa. não precisa, né? Então, é interessante isso, que lá as leis funcionam, né? Então, é proibido estar pedindo esmolas, né? Então, tu tem que trabalhar. Então, a esmola deles é o trabalho, né? Então, não quero fazer essa associação, né? Mas o governo não permite que tu peça esmola. Então, se tu quer ter uma renda, é trabalho, né? Não pode ficar ali atrapalhando. E a polícia fica cuidando, fica orientando e não deixa ter mendigos, principalmente nas áreas de turismo, né? Pelo menos eu não vi. Então, a gente visitou Guangzhou. Guangzhou, uma cidade linda, né? A gente visitou prédios lá que os elevadores subiam um andar a cada segundo, né? Então era uma coisa e tu praticamente não sente, né? Então a tecnologia absurda dos prédios, o prédio se tivesse vento, se tivesse barulho, tu não escutava. Aí teve uma ocasião lá que a gente subiu em um dos prédios, o IFC, a gente subiu nele lá no 70º andar. Começava um hotel, uma praça dentro do prédio, né? E subia mais 30 para cima o hotel, né? A gente subiu lá no centésimo andar e conseguia ver toda a cidade. Que coisa mais linda. A cidade iluminada, bonita. E Guangzhou é uma cidade que você consegue também acessar vários locais, vários pontos turísticos, tudo pelo subterrâneo. Tudo no metrô. Tudo metrô ou caminhando mesmo. Quero ir do shopping A ao shopping B, é por debaixo, né? Então assim, tu consegue acessar o shopping A ao shopping B caminhando por debaixo, né? Sim. Então, e a infraestrutura que tem lá é um monte de lojas, um monte de praça de alimentação, e tu vai indo, tu não percebe que tu tá no subterrâneo, 2, 3, 4 andares abaixo. Tu não consegue ter essa percepção. Tu só consegue perceber quando tu tá saindo, e aí tu sobe um lance de escada, 2 lances de escada, 3 lances de escada, e ainda não chega, né? Então é uma experiência incrível, sabe? Então, só que daí reflete com a outra China, né? Que é a China ainda, a China mais interiorana. Então, Guangzhou é uma cidade de 25 milhões de habitantes, né? E a outra China, vamos lá, a cidade de Zhejiang, Anping, Jinzhou, que são cidades menores, né? São cidades específicas, uma que faz máquina, outra que faz arame, enfim. E aí lá a gente já vem para uma China menos industrializada, pelo menos na parte de agricultura, né? Então, olhando de cima, assim, quando a gente estava descendo, pousando com o avião, tu via várias cidadezinhas, várias vilinhas, né? Que eu acredito que sejam feudos ainda, né? E as pessoas plantando e colhendo na enxada, na foice, né? Então, isso me chamou muito a atenção, porque a China é um país que copia a tecnologia de todo mundo e exporta tecnologia e máquinas super avançadas. Super avançadas, né? Mas a sua agricultura ainda é enxada e o pessoal plantando na mão, né? Isso me chamou a atenção, né? Que é por que disso? Então, eu tenho alguns pensamentos, né? Não quero expor aqui, mas é interessante esse contraste, né? Da China high-tech, super tecnológica, e da China feudalista ainda. Que ainda vive no passado, que ainda né? vive muito, né? Muito. Mas mesmo assim, essa China
as cidades, eu não vi nenhuma rua com paralelepípedo, nenhuma rua estrada de chão, mesmo interior do interior, não tinha estrada de chão. Tem estrutura. Tem estrutura. Então, todas as ruas eram concreto. Então, e aí, depois as rodovias, além de concreto, eram asfaltadas e você não via um buraco, não via uma ondulação, não via. Então, assim, olhando para as nossas estradas hoje, do Brasil, pedagiadas, só eu consegui cair em três buracos, quebrei 5 aros esse ano já. Então, a gente consegue, tu vendo assim, nós, países que se consideram até mais industrializados que a China, numa precariedade rodoviária, né? Então, isso que o Brasil, ele se projetou para ser um modal rodoviário, né? Tanto que a gente não tem trem, não tem... E os trens lá da China, os trens balas, gente, a estabilidade que eles tinham é uma coisa incrível, né? Então, tendo essa... quando a gente vem pro Brasil de volta, a gente percebe que vou ter que pegar a estrada agora, vou ter que cuidar para não cair em algum buraco, ficar empenhado ainda no meio. Então, a gente enfrenta alguns choques de realidade, né? Então, tem a questão do socialismo, do comunismo lá, né, do autoritarismo, mas também tem a China que está cuidando dos seus cidadãos, que eles estão conseguindo ter uma vida boa, uma vida que nós brasileiros estamos buscando, né? Então, assim, para o Brasil chegar a esse nível, não vai demorar muito, né? Lucas, queria que tu continuasse contando um pouco dessa experiência na China, né? Acho que um choque cultural muito grande, assim, e queria que tu contasse um pouco dos perrengues, né? Antes tu falou a questão da dificuldade do idioma e tal, e questão de alimentação, como é que foi? De alimentação, eu gosto de comer de tudo, né? Gosto de peixe, gosto de provar coisas diferentes. Então, assim, toda vez que eu vou em um novo local, eu gosto de experienciar a culinária daquele local, né? Então, assim, foi aqui no Brasil e lá também. Só que chegou num momento que a gente começa a sentir falta da culinária ocidental, né? Então, assim, um dos perrengues, tava lá escolhendo um prato bonito e aí era frango com spice. E eu nem tinha entendido que o spice era pimenta, né? Só temperado, né? Temperado. Eu escolhi pela foto, né? E aí eu escolhi aquele prato bonito e tal, esperei, e quando fui meter a garfada, meu Deus do céu, me abriu todas as vias respiratórias. Eu chorava, assim, porque era pimenta dedo de moça. Eu não tinha entendido isso, né? E o chinês, ele gosta muito de pimenta. E são muitos pratos apimentados, muito apimentados, né? Tanto é que mais pro interior da China, tem mais pimenta ainda. Então, assim, tu não tem no interior da China comida ocidental. É só comida chinesa. Então, eles sempre perguntam, spice or not? E aí tu começa a entender que eles gostam mesmo, né? E chegou num ponto que os meus lábios estavam já assados de tanta pimenta que eles colocam na culinária deles, né? Acaba sendo difícil para quem é acostumado aqui e até antes da gente gravar, tu comentou a questão de, tipo, café da manhã deles é comida, não é tipo aqui, fruta, um pãozinho e tal. Não. Então, assim, na cidade de Guangzhou, então, tem o hotel, ele serve, então, comida mais café da manhã ocidental, né? Então, até aí tava tudo bem. Mas quando a gente foi pro interior da China, então eram hotéis chineses, né? Para começar, já os atendentes já não sabiam inglês, né? Então já começa uma dificuldade aí. Se os atendentes já não sabem, os funcionários estão menos ainda, né? E isso é em qualquer país, né? Então, e a comida do café da manhã era como se fosse a janta deles, né? Então, assim, o que eles comem
no café da manhã, eles vão comer no jantar, né? Então, para eles, é cultural, é normal. Mas para nós, não. Então, era os bolinhos deles, era massa, era sopa. Eu pensei, pô, Acordar de manhã e comer acordar uma de manhã. sopa. Né? Então, assim, é muito diferente. Nesses dias, realmente, eu, mais assim, pro interior da China, então, era só peixe, praticamente peixe, né? Então, e como lá os fornecedores, eles gostam muito de levar a gente para restaurantes, né? Então, para oferecer os pratos locais, os pratos chiques, chiques deles, né? Então, assim, Querem agradar, né? querem agradar. Então, uma coisa que eu chamei a atenção, toda comida é compartilhada, né? Então, eles fazem, não vou lembrar o nome agora, é como se fosse uma panela que fica um fogo embaixo, tem o peixe, eles trazem algumas especiarias que tu coloca dentro e vai comendo com o hashi, né? E aí todo mundo vai comendo ali dentro, né? Aí tu aí coloca massa, coloca um fungo, vai colocando especiarias ali, né? Isso me chamou bastante atenção, né? Porque é tudo compartilhado. Então, o hashi que vai na minha boca, vai ali e volta pra minha boca e é a mesma coisa dos outros, né? Sim. Então, isso eu achei um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente, mas ok, é cultural, tá tudo bem, tá tudo certo. Também a questão de bebida, né? Então, toda vez que tu faz algum encontro, eles brindam. Então, eu tava sem beber já há 4 meses, meio que fui obrigado, porque é uma questão cultural, né? Então, fazer essa desfeita, eu não podia. Só que 4 meses sem beber. E o brinde era com cachaça. Só que era uma cachaça local com 53% de álcool. Então, assim, foi uma pancada absurda, né? Quando o meu corpo já não estava acostumado com álcool. E aí meter 53% assim, ó, num gole, foi lacrimejar. E aí tava eu, o chinês, o tradutor, todo mundo falando bobagem já depois, né? Então, essas coisas assim que culturalmente é interessante você conhecer do país, né? Então, imagina você fazer uma desfeita para eles. Eles estão te levando no melhor restaurante, né? E aí você não vai comer. Então tem que estar preparado. Sim. Tem que ter ostra. Ostra eu nunca tinha comido na vida. Então, ostra crua ali, eu tive que comer. Fechei o olho e foi, né? Então, são algumas experiências que são importantes, né? Nos aproximam. Eles estavam muito admirados que eu tinha aprendido a comer com o hashi, né? Porque quando eles vêm pra cá, eles comem no garfo, né? Sim. Não estão acostumados. Você não, vou comer com o hashi, né? Já que eles estão pagando aqui jantar, almoço, né? Não, deixa eu me integrar à cultura deles, né? Aí eu fui aprendendo, né? Até porque eram 11 dias, né? Sim, então, deu um tempinho. Deu bastante tempo de aprimorar a técnica, né? Sim, e chegou nas interações, assim, perguntar para eles sobre o que eles achavam do Brasil, conseguiu entender um pouco da visão que eles têm do Brasil, assim, eles recebem bem os brasileiros? Sim e não. Então, na verdade, muitos nem conheciam o Brasil. Outros, a gente perguntava, e você vai viajar quando para o Brasil? Não, muito longe, não vou, não vou. Então, alguns conhecem, alguns gostam da cultura brasileira, tanto é que a gente foi em um restaurante lá, em Guangzhou, que era temática brasileira, né? Então, era churrasco e samba e apresentações. Então, assim, o chinês estava gostando, né? Mas era aquela coisa bem do Brasil caricato, né? Que era samba, mulher com roupa curta, né? A gente sabe que não é só isso, né? E o churrasco gaúcho, né? Então, mas não tá muito bom. Eu prefiro o churrasco gaúcho aqui mesmo. O nosso, né? Então, assim, eles conhecem os fornecedores. O povo não. Né? Então, e muitos, até teve uma situação cômica que a gente estava indo embora já, estava na estação do trem-bala, aí a gente estava conversando e tal, né?
uma chinesa veio e me perguntou, vem cá, uma curiosidade, de que país vocês são? Eu falei, do Brasil. Perdi a aposta. Uhum. A minha amiga falou que que vocês eram brasileiros. Mas e você, você achou que a gente era da onde, né? Ela ficou vermelha, ela melhor nem comentar. O que eu percebi? Os empresários que foram sem barba eram handsome, eram beautiful, eram bonitos, né? Uhum. Nós que fomos com barbas, primeiro que a gente era parado em todo o aeroporto para ser revistado, né? Uhum. Primeira coisa, né? Segundo, o pessoal já te olhava estranho. Eles estranhavam a barba, né? Uhum. Então, eu acho que eles têm algum preconceito com pessoas de barbas, né? Então, eu não consegui entender de qual região, até eu penso, posso estar errado, por isso nem vou falar aqui, mas eles têm um leve preconceito, né? E quanto mais a gente adentrava o interior da China, mais o pessoal olhava torto pra gente, que tava com barba, né? E aí o meu intérprete, meu irmão com bigodão, né? Eles estranhavam um pouco o brasileiro, eles não conseguiam entender que era um brasileiro por causa da barba, né? Uhum. Isso chamou bastante atenção. Deu pra pegar, assim, essa curiosidade de que Sim. a barba causa um certo estranhamento, então, causa um desconforto para eles. Né? E até porque tu vê assim, o chinês ele já não tem, né? Ou se tem é pouco. Então, aonde eu conseguia ver que tinha que o pessoal tinha barba eram nas pessoas mais idosas. Uhum. Sim. Eu queria te perguntar também, a gente sabe que a China é um país que é muito diferente, enfim. Tu chegou a comprar alguma coisa para trazer de lembrança? Não sei, quando tu viaja, tu costuma trazer alguma coisa em especial, assim, dos locais que tu visita? Então, eu trouxe para, acho que todo mundo, né, próximo ali, um imã de Hong Kong. Uhum. Um imã dos locais turísticos, né? Então, é que a gente não consegue trazer muita coisa, né? Eu comprei algumas roupas, em alguns locais eram baratos, outros nem tanto, né? Uhum. Então aquela mentalidade, vou pra China, vou voltar cheio de eletrônico, vou voltar cheio... É ilusão. Não é barato não. Né? E então, Hong Kong é para ser mais em conta possível, porque é um país livre, free tax, né? Então, não tem as taxas, não tem imposto, né? E mesmo assim, era em torno dava ali uma diferença de 30% do Brasil. Só que como todo bom brasileiro, eu gosto de parcelar, então não compensou. Eu não ia pagar quando virasse cartão ali, então teve esse... Não é tão barato, não. Uhum. Tá? Comida, sim. Comida, quando você vai para lá, é mais em conta, né? Principalmente fugindo dos grandes fast foods, né? Uhum. Comidas locais, sim, 20, 30 yuan, né? Yuan ou RMB, que eles falam lá, né? Uhum. E uma coisa bem interessante, quem for para a China tem que baixar os aplicativos chineses, porque nada que é ocidental funciona lá. Então, começar pela internet, tu tem que baixar VPN, né? Senão tua internet não vai funcionar lá. Tu não vai conseguir acessar Facebook, não vai conseguir acessar Instagram, não vai conseguir acessar nenhuma rede social, né? Que é proibido pelo governo. Né? Segundo, meios de pagamento. Não adianta ter o melhor cartão internacional do mundo que não vai funcionar Visa, não vai funcionar Master, não vai funcionar nada. Né? Tu tem que baixar alguns programas de pagamento. Um deles é o Weixin, outro é o Alipay, que daí sim, aí como tu não é cidadão, tu não consegue fazer uma conta bancária nesses aplicativos, mas tu consegue cadastrar o teu cartão. Aí tu passa ele lá, né? Então, nesse caso, tem que ser um cartão, pelo menos, internacional. O Uber, lá é o Didi. Né? O Google não funciona, então a localização tem que baixar o mapa deles lá. É um outro aplicativo. E essas coisas que são... quem vai desorientado, passa trabalho. Porque é começar que tu não vai ter nem internet, tu não vai nem conseguir se logar. Na chegada já vai passar trabalho. Já passa. Então, na chegada tu já tem que estar com o VPN ativado para conseguir ter acesso
a tua internet, né? Uhum. Então, a minha operadora funcionou muito bem. Uma coisa bem interessante, assim, se a gente sair daqui para Santa Cruz, é capaz de, nesse trajeto, já perder sinal, né? Uhum. Lá a gente caminhava, andava, de uma cidade para outra, e sempre com sinal de internet. Uhum. Sempre conectado. O sinal normal. Tanto é que eu ia mexendo, ia respondendo, né? Até que me deu um clique, não, peraí, a gente tá no meio do nada mesmo, a rodovia não tinha nada, né? E funcionando o sinal. Uhum. Isso me chamou bastante atenção. Também a infraestrutura de telecom deles, né? Sim. No caso de vocês, essas curiosidades, assim, questão dos aplicativos, da internet e tal, vocês pesquisaram antes, o tradutor, o guia de vocês auxiliou? O guia, ele auxiliou, né? Então, já no aeroporto a gente já começou a baixar tudo, né? Antes de ir para lá. Ou a gente já foi, alguns já se prepararam antes, né? Mas como a gente brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Uhum. Então, Hong Kong funciona perfeito. Uhum. Então, é que Hong Kong é quase como se fosse um outro país, né? Funciona, não precisa usar VPN, não precisa usar nada, funciona, Visa, Master, é tudo ocidentalizado, né? Uhum. Mas passou, fez a imigração ali de Hong Kong, aí tu sai de uma imigração, entra na imigração depois, uma segunda imigração da China, muda tudo. Então, tu já vê que já o pessoal já não sabe, a própria imigração não sabe inglês, Uhum. né? Só vai te passando, não conversa contigo, até porque eles não conseguem se comunicar, né? A vigilância do lado de Hong Kong não chega nem 10% do que é o lado chinês. Uhum. Uma coisa muito interessante. Quando a gente comprou as passagens de trem, então a gente coloca a foto do passaporte, né? Uhum. E o teu número ali, né? Que é o teu RG lá fora, é o teu passaporte. E quando eu cheguei para botar o passaporte e liberar para eu passar, o sistema já me identificou pela foto e já liberou. Então, assim, o avanço tecnológico de controle da população. Né? Então, pelo meu passaporte, ele já sabia que era eu. Não precisei nem informar o meu passaporte novo. Ou seja, informar o ticket, o bilhete da passagem. Era o meu rosto. Já tem a passagem ali, já o reconhece. Ticket era meu rosto. Sim. Então, eu cheguei assim, eles abriram e passou. Segurança em qualquer metrô que você vai entrar, não pode, tu passa por revista, Uhum. né? Então a gente não está acostumado a sair no Brasil, né? Passa por revista, e a mala, a mochila, tu passa também pela raio-x, né? Uhum. Então é um controle bem alto, né? Mas, no geral, uma sensação de segurança, assim, na China. Absurdo, né? Então, assim, em nenhum momento me senti inseguro, em nenhum momento me senti vigiado, em nenhum momento eu tive uma sensação ruim, sabe? Então, assim, se tu deixar o teu celular aqui, vai passar 1000 chineses ali e não vai mexer, não vai pegar. Uhum. É capaz de eles, tá perdido e dar para algum policial, né? Mas já os taxistas já são meio espertos, né? Então, assim, a gente passou por alguns perrengues ali que viagens que ia sair 28, 30 yuan, eles queriam cobrar 100, 200, 300. Preço de né? turista. Preço de turista. E aí, se tu é turista, tu não sabe, né? Tu acaba pagando, né? E aí, então, a gente usou o aplicativo Didi, né? Uhum. Bastante lá, a gente usou para Se locomover. circular, né? Taxista, a gente tinha que pedir, liga o teu contador ali, o counter, e muitos não queriam, né? Eu não sei como eles identificavam que a gente era turista, né? Como é que será, Como é que será, né? E aí eles não queriam ligar, porque, lógico, sabia que a gente era turista, né? E cobravam qualquer valor, desde que fosse maior do que a corrida. Uhum, sim. Então, assim, tem que cuidar com esses
com esses malandros, né? Malandro tem todo mundo, né? Normal. Normal, né? E, Lucas, uma pergunta que eu faço para todos os viajantes que participam aqui do programa é qual o próximo destino? Então, se já tem aí uma viagem já programada, se tem algum lugar que tu gostaria, não sei se tem talvez alguma outra feira como essa que vocês participaram lá na China, que vocês gostariam de ir ou retornar para a China em alguma ocasião? Agora em abril eu tô voltando para a China, que daí vai ser a fase 1 da Canton Fair, que é das máquinas, né? Que é o meu ramo, né? Então, vou ter que voltar. E também em setembro, como meu irmão se classificou de novo lá pelo Baja da Unisc, então eu vou junto agora para os Estados Unidos, né? Para conhecer um pouquinho. Também é um mercado que eu quero talvez futuramente fazer alguma exportação, que hoje a gente já exporta para o Uruguai e já exportamos para a Argentina, né? Mas então eu já estava caminhando nisso, não fui agora junto com meu irmão, porque houve todas essas taxações e tal, então seria inviável produto brasileiro lá nos Estados Unidos, né? Mas ano que vem eu quero ir para os Estados Unidos para conhecer um pouquinho a cultura deles lá, conhecer o povo norte-americano mesmo e ver se tem algum espaço para o nosso produto lá nos Estados Unidos, né? E trazer, quem sabe, negócios de lá e começar a exportar também para os States. Muito legal. Lucas, obrigada por ter aceitado o convite. Muito legal conhecer um pouco mais da tua área de trabalho, também das viagens. Prazer ter te recebido. Eu que agradeço e poder partilhar um pouquinho dessa experiência acumulada aí, né? E quando precisar, pode contar comigo aí que eu certamente vou ter boas novas histórias ano que vem. Né? Com certeza, das próximas viagens, daí tu retorna para contar, né? Com certeza. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente conversou hoje então com o Lucas Lopes, que é engenheiro civil, empresário natural aqui de Santa Cruz do Sul, e esse episódio do Destino vai se encerrando por aqui, mas daqui a pouco ele está disponível em vídeo lá no Arauto Play no YouTube, também em áudio no Spotify e no Portal Arauto, se você quiser ouvir de novo, compartilhar. E por lá você encontra também os episódios passados com relatos de todos os viajantes que já passaram por aqui. Lembrando também que se você gostaria de participar de um episódio contando a sua história, a sua experiência de viagem, a gente adoraria te receber. Um abraço e até mais!